Bem-vindas ao curso Mamãe Consciência. Bom, meu nome é Mariana Mazuia, eu sou médica, sou neurocirurgia pediátrica e também sou mãe, assim como vocês, ou as futuras aspirantes, né? Bom, vou explicar um pouquinho como que foi minha trajetória até aqui e qual o intuito desse curso, né? O que eu pensei, como que eu espero ajudar vocês e como que ele está organizado. Bom, durante minha trajetória, eu cresci numa cidade do interior, bem tranquila. Minha mãe é pediatra e meu pai é neurocirurgião, e eu acabei crescendo com alguns conceitos muito enraizados. Então, assim, uma rotina muito bem estabelecida, rotina de sono, alimentação saudável, estudos, tudo assim organizado. E minha infância e pré-adolescência foi muito tranquila, então assim, eu tinha muita possibilidade de brincar no tempo de brincar, de estudar no tempo de estudar, enfim, cresci assim sem grandes estresses. Acontece que chegando na faculdade, eu fui me deparar com uma realidade que para mim assim foi até difícil de eu entender o que estava acontecendo, porque eu vi que as famílias, inclusive famílias assim de alto poder aquisitivo, não tinham essa organização. Então eu tinha colegas que se alimentavam de forma assim caótica, comiam pastel com Coca-Cola de manhã. Eu tinha outros colegas que tinham que passar a noite inteira estudando para a prova, não conseguiam organizar os estudos, mesmo estudando a noite inteira, não conseguiam guardar os conteúdos. Então, assim, eu fui ver como que as famílias, elas não tinham muito esses conceitos básicos que garantem a saúde. Então, isso me assustou bastante, porque minha vida era muito organizada e eu via como que isso tinha um impacto negativo nos meus colegas. Como que uma coisa fácil, de um ajuste simples ali, poderia ter um impacto na vida deles muito benéfico. Então, por exemplo, a pessoa não precisar passar a noite estudando, né? Estudar um pouco antes. À noite a gente consolida as memórias, então qual que é o intuito de você passar a noite estudando se você não vai guardar aquele conteúdo? Então, depois de passado pela faculdade, fui fazer residência de neurocirurgia e na residência eu me deparei com uma outra realidade. Daí já existe uma demanda muito de trabalho, né? Então, na residência eu não conseguia ter rotina alguma, não conseguia dormir direito, não conseguia me alimentar direito. Foram 5 anos de bastante, assim, trabalho intenso, e eu vi como que isso bagunçou minha vida, bagunçou minha rotina de estudo, bagunçou minha capacidade, minha memória. Então, assim, foi uma época que eu realmente tirei a prova de como que uma vida desorganizada e sem esses pilares de saúde bem estabelecidos, como ela ficava bagunçada e improdutiva. Depois da residência, terminei a residência já com uma ânsia, né, para me organizar, tive a oportunidade de fazer neurocirurgia pediátrica na USP, e por coincidência da vida, meu chefe um japonês, então assim, muito disciplinado, uma pessoa já com uma certa idade, mas com uma capacidade de trabalho, assim, admirável, totalmente disciplinado, e você vê a capacidade de produção da pessoa, então assim, com a vida toda organizada, tudo correto, então daí você tira realmente a prova, e nessa fase eu consegui, né, a demanda já era um pouco menor de trabalho, eu conseguia ir para os eventos principais e conseguia me organizar em casa, então já consegui organizar minha vida e ver como que isso fez a diferença como um todo, na minha saúde. Eu já não estava mais com um peso inadequado, já conseguia fazer atividade física, conseguia organizar os estudos. Então, assim, uma criança que cresceu com todos esses pilares bem estabelecidos, passou numa situação em que ficou, assim, numa situação caótica de vida, né, por 5 anos, e depois me reorganizei e vi e tirei a prova de como que isso é importante, como melhora a nossa imunidade, nossa disposição. E eu já tinha essa vontade de trazer isso. Muitas pessoas, apesar de eu ser neurocirurgia pediátrica, minha área é bem específica, muitas pessoas, muitas amigas me questionam, porque eu sou muito estudiosa, eu quero engravidar, o que você me indica, qual suplemento tomar? Então assim, enfim, essa área já me interessava bastante, né? A gente sabe que o cérebro do bebê, ele desenvolve logo no comecinho da gestação, então a gente precisa estar super bem para a gente determinar o futuro do filho lá no futuro, né? Lá na frente. Então, essa área já me chamava muita atenção. E claro que na hora que eu fui, né, ser mãe, aí que eu coloquei mesmo em prova. Então assim, eu fiz uma série de organização de conteúdos do que tem de mais novo cientificamente falando, né, de artigos confiáveis. Eu também sou pesquisadora, então tenho uma manipulação com mais facilidade desses artigos, né? Eu faço doutorado na USP, e então assim,
tenho bastante familiaridade, porque hoje em dia está bastante difícil da gente saber em que fonte confiar, né? Então, sobre qual tipo de artigo a gente tem que levar em conta, quais a gente tem que, né, ler com uma certa cautela. E eu fiz esse estudo que eu tô trazendo aqui para vocês, eu fiz para mim, tá? Para minha filha, porque, claro, eu quero fazer o melhor para ela, mas eu acho muito importante que a gente consiga passar essa informação. Então, assim, a vida de vocês também me importa, né? Eu recebo aqui no meu consultório muitos pacientes com a vida toda desestruturada. Então, quem é meu paciente sabe como que é a minha consulta. Eu pergunto sobre sono, hora que dorme, hora que acorda, o que que alimenta, como foi a gestação, como foram as gestações anteriores, como são os outros irmãos, antecedentes familiares. Então, assim, isso tudo impacta, né? Você chegar com uma criança aqui e me falar que ela está com dificuldade de atenção, está com déficit de atenção, você tem que me falar quanto de tela que ela usa. Então, esses pilares de saúde, né, organizados, claro, adaptados para um bebê, sono, alimentação, que inclui amamentação, introdução alimentar, que inclui as cólicas também, que é um grande problema, as primeiras fases, a questão de higiene, a questão de planejamento, tanto planejamento físico pré-concepção, quanto planejamento financeiro, né, uma questão de segurança para sua família. Então, tudo isso é muito importante.